criado em Marechal Hermes. Essa é a minha história. Fundei a igreja, ajudei a fundar a igreja e também tive a oportunidade também de iniciar a igreja também. Uma igreja que eu fundei, uma das igrejas que eu fundei lá em São Fidélis, né? Inclusive essa igreja nos abençoou. Quando eu comecei a igreja, eu falei: pastor Jorge, eu preciso de cadeira, não tem nada. Era cadeira. Aí ele me deu 10 cadeiras. Quando começou a igreja. Então a igreja está lá. Eu estou com 84 anos. E com 80 anos falei: passei para outro pastor. Tem 4 anos atrás. Passei para o pastor Rogério, que já pregou aqui algumas vezes, né, pastor? Do Sax, né, pastor Rogério do Sax. Então essa é a minha história, tem muitas coisas. Sou casado há 58 anos. Eu tinha 3 filhas. Hoje não tenho mais, porque agora é dos maridos. Isso é sério, né? Agora é dos maridos, né? Mas já estou claro, não deixou de ser minha filha. 6 netos, 3 genros. E eu dou graças a Deus, porque todos servem ao Senhor. Porque um dia eu ouvi uma mensagem na palavra de Deus, Atos 16, 31. Alguém sabe desse versículo? Atos 16, 31? Hein? Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Viva isso. Não deixe de viver isso. É uma promessa de Deus. Eu vi logo no início do Evangelho, e Deus honrou, né? Honrou a minha petições, quer dizer, que eu clamei, clamava, e você deve fazer a mesma coisa. Quem ainda tem filho fora do Evangelho, levante a mão, viu? Mas a promessa de Deus está aí, ó. Você crer e Deus vai abrir essa porta. Quem tem um cônjuge fora do Evangelho também? Tem alguém? Esposa, tem alguém, né? Deus vai abrir, porque é promessa de Deus. A gente tem que viver a promessa de Deus. Mas a gente tem que viver no reino. Quando viver aí no reino, aí Deus vai fazendo a obra em nossas vidas. No capítulo Mateus 7, né? Pedir, bater. A gente tem que fazer essa insistência. Ontem eu falei a ministério da Débora me pediu para dar uma palavra. Eu dei para as irmãs lá da Débora. Eu usei esse versículo: pedir, bater, perseverante na mensagem com Deus. E Deus se agrada quando você pede de todo o coração. Pense em você, novinhos também, pense nisso. Peça ao Senhor de todo o coração, que Ele vai abrir a porta para a sua casa. Nessa mensagem, eu botei meu testemunho. Quando aprendi não só minhas filhas, minha esposa, minhas filhas, que eu me converti primeiro, e minhas filhas falaram: Deus é bom que escolheu você primeiro. Se escolhesse ela primeiro, ia ser mais difícil. E Deus me escolheu depois, e as minhas 3 filhas pequenas, que foram criadas no Evangelho. Mas eu vi uma coisa dentro da palavra de Deus, que não só os descendentes, mas ascendentes, meus pais fora do Evangelho, separados, e Deus me honrou, que todos 2 se converteram. Porque é uma promessa de Deus, a gente tem que viver as promessas de Deus. O que eu vou pregar hoje está um pouco fora desse contexto, mas eu quero falar sobre uma coisa: buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Nós temos que pensar dessa forma. E eu quero ler 3 versículos. Quem achou, diga amém. Não acharam, não? A Bíblia. Se você não achar a Bíblia, não vai achar onde, né? Tem que achar a Bíblia primeiro. Acharam a Bíblia? É a Bíblia mesmo, né? É a Bíblia verdadeira? Então tá bom. Então vamos lá. Mateus capítulo 6. 2 versículos que eu vou ler, mas 3 versículos, quer dizer que eu falei. 2 do lado. 6, versículo 7.
Aliás, 9 e 10. 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10 e o 33 do capítulo 6. Quem puder ficar em pé, que fique. Quem não puder, que fique também. Amém? Não, tem pessoas que não podem se levantar, pode ficar, né? Amém? Vamos lá. Vamos ler juntos? Eu creio que a versão diz assim: portanto, orem assim. Pai nosso, é o versículo 9, né? Vamos ler junto? Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o 33, vamos lá? Vamos lá? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Veja a importância primária da nossa vida. Não basta estar na igreja, não basta dizer que é cristão, tem que estar no reino de Deus, tem que buscar, valorizar o reino de Deus. Vamos orar. Pai querido, amado Deus, obrigado pela tua palavra que chegou ao meu coração, que algo sobrenatural possa acontecer no nosso ambiente, Pai. Venha falar sobre aquilo que tu queres que eu fale, Pai. Tu sabes da minha dependência, não adianta tempo, mas Senhor, se tu não estiveres comigo, é em vão, Pai. Que teu Espírito Santo esteja sobre nós aqui, nesta casa de oração. Tu sabes, há 33 anos que foi iniciado esse trabalho, teu servo está aqui, comemorando os 33 anos. Guarde o teu servo nesse propósito, guarde toda a membresia, Pai. Que teu Senhor, através do teu Espírito Santo, venha mover cada coração, para que tenha sempre despertamento do teu reino, no nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus amados. Deus quer ser seu rei. No capítulo 17 de Gênesis, Deus falou para Abraão: deixa eu ser teu Deus. As pessoas querem tantas coisas nessa vida, esquece da coisa mais importante na vida, é entregar o coração a Cristo como Salvador, e ter uma orientação, para que o reino de Deus prevaleça na sua vida. E temos que entender que Deus quer ser o nosso rei, Deus quer, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Meus irmãos, vocês têm que entender o seu valor. Quando eu vejo quando Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele fala: quem somos nós? Nós somos importantíssimos, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus irmãos. O cristão tem que entender o valor de quem somos nós. E Deus insiste muitas vezes. Nós louvamos agora há pouco um louvor dizendo explicitamente assim: Deus fala. E nós às vezes esquecemos de pedir, né? Foi falado no louvor: fala Deus ao meu coração, que meu coração esteja sempre aberto para ouvir a voz de Deus. Porque se não bobearmos, será substituído por outras coisas. O inimigo sabe da nossa facilidade. Eu vejo na carta que Paulo escreveu ao povo da Galácia, eu preguei um dia desse sobre esse assunto, versículo 5,16, quando ele diz: andai no Espírito. Andai no Espírito. Se você andar no Espírito, você vai andar no reino de Deus também. Por que devemos andar no Espírito? O versículo
17, ele diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito, para que não venhamos a fazer o que devemos fazer. É uma coisa muito séria. E Deus quer ser o nosso rei. E quando nós lemos esse versículo 10, Jesus falando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Porque muitos têm dado essa resposta nesse mundo, e nós temos que ajudar essas vidas também. E talvez até nós estamos balançando a nossa vida e não saber como caminhar, né? Muitas vezes falam: quem é o Senhor? O que fez de bom para nós? Para que aceitamos como rei? O que fez? Eu estou bem de vida, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós cantamos hinos sobre dinheiro, tudo, né? Nós falamos, nós temos, não precisamos. Meus irmãos, se nós não entregarmos a nossa vida efetivamente para o reino de Deus, não vamos andar bem. Fora do reino de Deus, eu não sou ninguém. Você entendeu isso? Você entendeu disso? Diga amém. E amém, fraco. Me lembrei agora de Bispo Bejara. Amém? Então, meus irmãos, tudo que acontece, as pessoas falam: tudo que acontece é mérito meu, eu que estou conseguindo as coisas. O achismo é muito sério, meus irmãos. Eu preciso estar no reino de Deus. Quando Jesus fala no versículo 33, do 6:33, né? Que ele faz: buscai o que em primeiro lugar? Hein? O reino de Deus. Mas não só o reino de Deus e a sua justiça, para as coisas venham a acontecer normal. Porque a gente precisa disso, precisa daquilo, tá? E às vezes eu fico preocupado, e eu me preocupo. Eu tenho 84 anos e quase 50 anos me dedico ao Evangelho, mas eu estou sempre altos e baixos da vida. Surge problema, e atualmente nós estamos com um problema muito sério na família, e Deus está honrando, porque eu não saio do reino de Deus. Se você quer ser vencedor, não dê brecha, porque o inimigo vai te tirar do reino de Deus, para que você não viva em justiça. Amém? Então, meus irmãos, as pessoas dizem: eu já tentei tantas coisas, eu não estou conseguindo. Mas se você estiver no reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas que você está esperando serão acrescentadas. Eu vivo isso. Como eu falei, as promessas de Deus vão acontecendo sem menos esperar. Um problema muito desse capítulo 6, Jesus fala também, no versículo 25, né? Esse versículo 25, ele fala que as pessoas vivem ansiosas, preocupadas. E ele fala: não fique, todo mundo é ansioso, todo mundo tem preocupação, mas a gente não pode firmar nessa preocupação. Tem que buscar o reino de Deus, deixar Deus agir, deixar Deus ser teu Deus. Não é nossa vontade, o nosso querer, meus irmãos. Por mais que o ser humano tente recusar o seu Criador, não tem jeito. Deus está presente, tanto aquele que não quer como o que quer. Deus está presente para dar esperança a esses que estão fora do verdadeiro caminho. Se você tem, como eu falei anteriormente, pessoas da família que estão fora do reino, a esperança, se você permanecer no reino e trazer as bênçãos que estão lá e trazer as pessoas para o reino também. A palavra de Deus diz que nós somos servos de Deus, nós somos chamados, né? João 15:16, ele fala que nós somos, Deus nos chamou para dar frutos. Ele fala: não foi você que me escolheu, não. Jesus falou: eu vos escolhi para dar frutos. Quando você está no reino, você vai dar frutos, frutos de amor,
que é uma das partes muito importantes, né? Como diz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, né? E por fim, domínio próprio. Então, meus irmãos, basta que veja que ele faz com a sua natureza. Nós, como servos de Deus, somos privilegiados. Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 1, 20, ele diz: é indesculpável as pessoas não valorizar o quem é Deus, o valor de Deus. Muitas pessoas estão até no caminho, andando no caminho, mas olhando do lado certas coisas paralelas, que confunde até a sua escolha com Deus. Olha para o lado, olha para o outro. E o provérbio 14, 12 diz que há caminhos que parecem direito, e o fim deles são caminho de morte, caminho de erros. Então, cristão, nós temos que pensar sempre na busca do reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor faz uma pergunta para mim e para você também: posso ser seu rei? Pô, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Posso ser seu rei? Deus está perguntando para mim sempre: posso ser seu rei? Por que Deus faz essa pergunta? Por quê? Por que Ele faz essa pergunta? Porque muitas pessoas buscam mais as coisas do mundo do que o reino de Deus. Às vezes eu pergunto se as pessoas leram a Bíblia hoje. Quem leu a Bíblia hoje? Todo mundo, porque a Bíblia foi lida aqui, né? Ontem, essa semana, quando você está examinando a palavra de Deus, você está em contato com o reino. Está vivendo o reino de Deus. O Senhor pergunta: posso ser seu rei? Mesmo com certa insinuação negativa, Deus continua perguntando: posso ser seu rei? Posso ser seu rei? Deus está perguntando para você: posso? Porque Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato, para que haja uma abertura no coração. Meus irmãos, vou repetir: não basta estar na igreja, não basta estar na igreja, tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Preste bem atenção nisso. Jesus, quando Ele fez essa oração, a oração mais conhecida no mundo, todos sistemas religiosos faz essa oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que Ele está fazendo isso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele vai dar, na continuação, Ele diz: pão nosso, né? Cada dia dar-nos hoje. E Ele fala uma coisa muito séria aqui: perdoa, né? Perdoa nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. É muito sério. Isso aqui é coisa muito séria. Eu infartei porque uma pessoa me fez mal. Tem 15 anos que eu infartei. Uma pessoa me fez mal e eu não pedi perdão a ele naquele momento, e eu me infartei. Depois de um ano, você estava presente lá no local que houve uma palavra dizendo: você que tem alguma questão com uma pessoa, perdoa ele. E eu fui na pessoa e pedi perdão a ele. Pô, mas ele fez mal a mim, não importa, ele fez algo ruim para mim, e ele me fez mal, essa pessoa. Você estava presente, depois eu vou comentar contigo. E essa pessoa me fez mal, me mexeu comigo, meu coração, e eu engoli aquilo tudo. E eu naquilo, ele estava errado, ele tinha que me perdoar. Mas você olha na palavra diferente: a pessoa me fez mal, eu fui a ele e pedi perdão. Veio uma limpeza no meu coração.
Será que nós estamos falando? Se eu tivesse feito antes, logo direto, eu não teria infartado, porque engoli as coisas para ser infartado. Mas eu não percebi que o reino de Deus está dizendo: seja o reino de Deus em primeiro lugar, aí as coisas ruins não vão acontecer comigo. Eu pedi perdão à pessoa que errou comigo, e ele perdeu o controle nesse dia. Perdeu o controle isso tem 14 anos atrás. Por quê? Eu usei o reino de Deus em primeiro lugar. Atrasei 1 ano. Eu podia ter feito 1 ano atrás, talvez não tivesse infartado. Um velhinho que estava com 69 anos de idade, ativo, fazendo musculação, que eu faço até hoje, com 84 anos, ainda faço musculação. Mas, está admirado, um velhinho de 84 fazer musculação? Eu faço. Mas, graças a Deus por isso, que Deus não me deu ainda o gás. Mas o mais importante não é a musculação, não é a força, nem nada, nem tudo. O mais importante é estar no reino de Deus, vivendo a sua justiça, perdoando aquele que te ofende, não levando peso para a sua vida, para o seu interior. Eu levei e sofri. Se eu tivesse obedecido a Deus plenamente, algo seria diferente na minha vida. Mas Deus está perguntando para mim e para você: quer participar do reino? Deus pergunta a nós: quer participar do reino? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Você quer participar do reino? O Senhor está nos chamando sempre. Está nos chamando sempre. Quer participar do reino? O processo se torna simples quando obedecemos a sua chamada em 3 coisas. Primeiramente, aceitando o seu domínio. Quando você aceita Deus, que seja seu Deus, fazendo a vontade de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. As pessoas deixam Deus em segundo plano. Não deixe Deus. Deixe Deus ser teu Deus. Deixe Ele fazer a sua vontade, aceitando o seu domínio, a sua autoridade na vida e o empenho do serviço do seu reino, meus irmãos. Eu tenho que ser praticante. Eu gosto muito desse versículo em Tiago 1:22. Todo mundo já conhece o versículo de cor, né? Tiago 1:22 é um versículo muito, né? Ele diz que não sejamos somente ouvintes, meus irmãos, mas praticantes da palavra. Aquele que ouve e não pratica, sabe o que está acontecendo na pessoa? Está enganando a si mesmo. Quando você está no reino, você procura obedecer a palavra. E se eu tivesse obedecido a palavra, esse texto ali, né? Perdoe as nossas dívidas, que perdoamos aos nossos devedores. Se eu tivesse feito naquele momento que ele fez aquele mal para mim, eu engoli aquilo, fiquei engoli. Meses depois, chegou nem um mês, eu comecei a sentir dor no peito, eu não joguei aquilo fora. E depois de 1 ano, eu joguei tudo fora. Hoje eu estou livre. E posso cantar que livre estou, né? Na seara, né? Não me conhece louvor? Livre, eu estou livre hoje desse mal que vinha dentro de mim. Por quê? Porque eu obedeci a palavra de Deus, o reino, como Jesus: venha o teu reino, venha o teu reino. O Senhor está dizendo, como versículo 33, ele diz, né? Buscai, em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu tivesse obedecido, essas coisas ruins não teriam acontecido. Se você tem esse trauma na sua vida, de uma situação, porque realmente o inimigo bota essa confusão, para que as famílias
dá um desequilíbrio, falta de perdão, raiva, ira, contenda. Isso tudo é, né, na Gálatas 5, 21, né, 21 até o 19 até o 21, é falando, né, as obras da carne, ira, contenda, inveja, tantas essas coisas ruins, que as pessoas não entendem. Mas se a pessoa viver no reino de Deus e na sua justiça, essas coisas ruins não vão aparecer na sua vida. Acontece, pastor, aconteceu com o pastor, acontece com todos. Mas temos que liberar essas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, quando entendemos a oração, entendemos já como orar, como se formar a oração, e Jesus botou esse modelo de oração. Esse é o modelo essencial para a nossa vida, meus irmãos. Isso não é uma reza, não. Isso aqui é uma oração. É um modelo de oração. Se você observar como, primeiramente, né, falar com Deus, ele explica que Pai nosso que está no céu, esse que temos de honrar, dar, glorificar, adorar, bendizer o nome dEle, por poder viver o reino dEle. Ele continua dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedir a Deus que seja vontade na minha vida, em tudo na minha vida. Mas se a gente quer viver uma vida isolada, eu quero fazer o achismo, né? Eu acho isso, não. Eu tenho que entender primeiramente o reino de Deus na minha vida. Entender que a primeira coisa na minha vida é o reino de Deus. O inimigo vai tentar bloquear a sua vida, criar dúvida. Mas esse Deus não quer. Se você deixar, Ele vai te orientar. Como vemos na palavra, né? Assim como no céu, o pão nosso cada dia, né? Aí vai mostrando, né? E ele fala uma parte muito certa, que nós somos tentados. Nessa oração que nós vimos Pai Nosso, nós somos tentados a fugir. Mas se você está no reino, a palavra de Deus, esses 66 livros que existem aqui, vai te mostrar aonde você está errando e como você acertar. Eu estava conversando no gabinete com o pastor Jorge, que eu sou estudioso, né? Dei muitos anos aula do seminário do Novo Testamento. E eu gosto muito, leio a Bíblia toda Novo Testamento como doutrina. Quando você vê o livro de Atos, olha só, isso é muito importante. Atos 2:42, nós igrejas, tem que fazer o quê? Perseverar na doutrina que o Senhor colocou para os apóstolos, na comunhão. E hoje, dos 33 anos de comunhão, senão essa igreja não existiria. A igreja é o corpo. Na comunhão, no partir do pão, ajudar um outro e também participar desse ambiente da ceia e nas orações. Por que o Senhor, né, usou o apóstolo Pedro para poder falar sobre essa condição? Por isso ele aprendeu sobre o reino de Deus. Por que ele botou a oração por último? Porque nós precisamos aprender a disciplina do reino de Deus, que é as doutrinas da palavra de Deus. Meus irmãos, se a gente não conhecer a palavra, Jesus falou em João 5,39, examinai as escrituras, que elas testificam de mim, elas vos conduzem à vida eterna. Reino de Deus na nossa vida. Procure entender sobre o reino de Deus. Entender que algo primário que Jesus falou, buscai, aleluia, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ungir com óleo depois. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus, que o Senhor, me desculpa fazer assim, porque a luz está aqui em cima, né? Está incomodando um pouquinho. Então, meus irmãos, pedindo que realize sua vontade na terra, como nós falamos, né? Ou seja, a nossa vida, muitas vezes a oração é feita e não percebendo o que está sendo pedido. É algo tão maravilhoso vindo do Rei, do Pai Criador. Jesus ensinou
que Deus, Pai, tem um plano para cada um de nós. Meus irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus escolheu pastor Jorge e a sua esposa para vir para cá, mostrar um reino de Deus. Porque o reino de Deus está aqui na palavra. Tudo que é lido aqui está mostrando o reino de Deus. E quando nós deparamos depois nos evangelhos, dos 4 evangelhos, os 3 evangelhos, que é o sinótico, né? Mateus, Marcos e Lucas, que mostra ali uma visão do reino de Deus para cada povo. Mateus mostra para os judeus, Marcos para os romanos, e o de Lucas para os gregos, mostrando. E o de João mostra num total para todos, mas mostrando sempre o reino de Deus, para que as pessoas entendam a primazia, a necessidade de entendermos a palavra, meus irmãos. Se nós não atendemos a palavra de Deus, vamos andar como um navio à deriva, sem a bússola. A palavra de Deus é a bússola para nos guiar para todos os lugares. Tenha cuidado, tenha cuidado. Tudo fora da palavra de Deus, que é o seu reino, não nos conduz para o melhor. Se a igreja, eu estou falando da igreja, nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, tempos difíceis no mundo, não é Brasil, não, é mundo. Nós somos privilegiados, temos bancos, temos espaço, estacionamento, tudo fácil, tudo bonitinho, ar-condicionado, tudo, microfone, tudo. Somos privilegiados. Nós não sabemos até quanto. Se o povo, eu gosto muito desse versículo também, 2 Crônicas 5,14. Se o meu povo que chama pelo meu nome, é o reino, meus irmãos, me buscar, se converter, presta atenção nisso. Deus falou para Salomão, formando o primeiro templo: se o povo que chama pelo meu nome, os do reino, presta atenção, meninos novos aí, ó. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir lá dos céus, vai perdoar e vai sarar a terra. Sarar a terra, mas sarar esse problema na sua casa. Esse problema na sua casa, meu irmão. O inimigo está tentando e proteger a igreja. Porque quando você olha na palavra de Deus, lá em Mateus, também 16, 18, diz o quê? Falou para Pedro: edificaria a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso é o reino de Deus. Agora, se o me chama pelo nome, não se humilhar, não buscar, não se converter, como que Deus vai agir? Então nós somos escolhidos, chamados, aleluia, para o ID. Chamados, escolhidos. Você já pensou nisso? Você foi chamado para o reino de Deus, escolhido por um rei que é soberano sobre todas as coisas. Você já olhou lá para um monte bem alto lá em cima? Você viu quem colocou na água para aquela planta ficar bonitinha lá em cima no monte? Já prestou atenção? Aquele monte lá em cima, quem bota água lá para ficar bonitinha, florir? Aquelas flores bonitas, quem? É você? É a mão de Deus. Se Ele faz isso, quanto mais conosco, que nós somos a sua imagem e a sua semelhança.
Entenda isso, vocês. Deus cuida de você. Cuida mais do que seus pais. É uma coisa que eu sempre penso, né? Aquele negócio. Alguém já teve falta de ar alguma vez? É brabo, né? Então, você já agradeceu a Deus pelo ar que respira? Agradece a Deus? Agradece? É muito sério. Tive uma experiência com minha mãe morrendo, faltando ar, e eu falei: mamãe, pense só em Jesus. Aí ela pensou só em Jesus, parou, voltou a respirar normal. Então veja só o valor de Deus, o reino de Deus na nossa vida. Quando nós buscamos em primeiro lugar. Então, meus irmãos, nós vemos algo maravilhoso. Muitas orações são feitas e não percebendo o pedido. No versículo 7, olha o versículo 7 que diz, de Mateus 7 diz assim, ó: peça e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo que pede, recebe, busca e encontra. E quem bate, a porta será aberta. Quem está no reino tem essa possibilidade de Deus ouvir as nossas petições. Mateus 21, 22, né? Jesus diz, né? Tudo, olha, presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Tudo que você pedir em oração crendo, você receberá. Mas eu não estou recebendo. O problema é a ansiedade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Pode demorar 1 hora, pode demorar anos. Mas infelizmente Jesus no versículo 6, 25 ele fala, não se olha o versículo 25 Jesus diz aqui, ó, versículo 25, né? Por isso digo a você, não se preocupe com a vida, quando irá de comer, beber, vestir, e as situações da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito forte, meus irmãos. Quando depara na palavra de Deus, os benefícios estão programados por Deus para nossas vidas. Temos que aprender a esperar. Eu lembro do Salmo 34, ou 37, quer dizer, 37. 4 coisas que eu observei ali, né? Agradar do Senhor. Isso é só no reino. Agrada do Senhor. Confia no Senhor. Espera no Senhor e descansa no Senhor. 4 coisas. Lá no 37, do 1, né? Do 3 começa a falar até o 7. Coisa que a gente tem que entender, meus irmãos. Quem está no reino tem que viver e saber como viver. Porque ele está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Esperar em Deus deve ser a nossa etapa da forma de viver, meus irmãos. Então, muitas vezes a oração é feita, que é algo maravilhoso, vindo do reino do Criador. Jesus ensinou que o Deus Pai tem um plano para cada um de nós, e é preciso ter entendido o porquê do reino, e por isso temos de decidir, quer dizer, sem murmuração, não expressando fraqueza nem desânimo, meus irmãos. Muitas pessoas desanimam. Eu gosto muito desse versículo. Eu falo muito versículo, acho que já sabe disso, né? Todo mundo sabe que eu falo muito versículo, porque né, em João 16, 33, é um versículo, né? Ele começa, no mundo tereis boa vida, né? Que ele começa, né? Ah, não? Não é não? No mundo tereis aflições. E a parte B? Tem de ânimo. Você está no reino, tem que ter bom ânimo.
a vitória vai chegar pelo poder do nome de Jesus. Esperar, porque Jesus falou, Ele é vencedor, não é a gente que é vencedor, Ele é vencedor. Então, se Ele é vencedor, eu tenho que estar com Ele no reino. 3 ali, A, B, C. No mundo tereis aflições. Parte B, tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo, eu tenho que estar no reino com Ele, para me ser também um vencedor, porque quem está com Ele é mais do que vencedor. Aleluia. Então, meus irmãos, por isso temos que decidir não murmurar. Eu preciso pedir ajuda. O Senhor citando as promessas, bom, né? A condição vitoriosa, como eu falei há pouco, afirmando a vontade de Deus seja feita, que o seu reino virá, e Deus promete que não se deixará cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou na palavra, eu sou servo dEle, eu sirvo a Ele, e Ele nos dá tudo de graça. Pela graça sois salvos. Se o ser humano entender, principalmente nós cristãos, as promessas de Deus, lá em 2 Pedro capítulo 3, ele fala que Deus preparou novos céus e nova terra. Quando você vê Apocalipse 21 e 22, você vê como será. Pô, mas eu não estou vivendo lá. Meus irmãos, todo mundo vai ter que passar. Não há um ser humano, todos. E não há um justo sequer, né? No capítulo 3 de Romanos ele fala, não há um justo sequer. Todos os pecados carecem da glória de Deus. Então, se nós entendermos que um dia todo mundo vai dormir. Um dia vai dormir. 1 Tessalonicenses 4, né, 13, ele fala sobre isso. Todos vão dormir. A palavra morte, essa morte é dormir. Porque a segunda morte está em Apocalipse 2,14. A morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte, que é o tormento eterno. Mas todos vão, mas quem está no reino, Romanos 8,1 diz, nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, Jesus fala que existe uma nova lei dele. Sabe o nome dessa lei? A lei do Espírito de vida, que nos livrou do pecado e da morte. É o que está no reino. Fora do reino você não é nada, meu irmão. Não é nada. Entenda isso, meus irmãos. Fora do reino nós não somos nada. Por isso, meus irmãos, eu me preocupo com minha família, minhas filhas, meus genros, meus netos, e pessoas também, não só da minha família. Claro, primeiro a gente pensa na família, não está errado não, mas tem todo mundo. Quantas pessoas precisam chegar para o reino, meus irmãos? Meus irmãos, o negócio é muito mais sério do que imaginamos. Fora do reino nós não somos nada. Somos nada, meu irmão. Quem andar fora do reino é andar fora do Espírito. Como Paulo escreveu nos Gálatas, que eu falei há pouco, 5,16, andai no Espírito. Andai no Espírito. Quem anda no Espírito está no reino. Quem não anda no Espírito está fora do reino. Para que o inimigo não venha atrapalhar a nossa caminhada. Eu sei, criança fica mais difícil, mas não fica difícil não. Vocês pelo celular vê tantas coisas aí, enxergam. Cuidado, porque existe um espírito de engano para mudar o caminho de nosso. Não importa a idade. Hoje os idosos estão vendo mais celular do que os mais novos agora. Está ficando uma disputa, né? Quem vê mais. Então, meus irmãos, o poder da oração é divino para que possamos desde já viver maravilha, meus irmãos. Nós temos que orar sem cessar, orar mais, para que possamos conversar mais com Deus, orar e conversar com Deus. A oração pode ser outra, uma oração pode ser falar, mas quando se trata do reino de Deus, tem que falar com Deus. Senhor, eu quero,
conforme a tua vontade, porque tu falaste, seja feita a vontade assim na terra como no céu, que seja a vontade de Deus na minha vida, mas eu quero isso, agora seja vontade do Senhor. Eu venho à mente, no entanto, vi um versículo na mente, né, em Provérbios 16:1, que fala: o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Se eu estou no reino, Ele sabe qual é o meu plano, Ele sabe que eu preciso. Quando você está no reino, faz plano conforme a vontade de Deus. Porque eu falei, fora do reino, você não consegue equilíbrio na vida. Então, meus irmãos, aí devemos pedir diariamente que o seu reino e a sua justiça, paz, alegria seja estabelecido em nós. Quanto mais você fala com Deus: Senhor, eu preciso que haja paz na minha vida, para que eu tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Hebreus 12:14 diz: portanto, tenha paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha paz. Quando você está no reino, você tem paz, você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa com amor, alegria, paz, e vai embora até terminando com o domínio próprio. Então, meus irmãos, entenda, não deixe de andar no reino de Deus. Essa igreja tem 33 anos, tem pessoa que tem mais tempo de igreja, né, do que esses 33 anos. Mas não importa o tempo de igreja, não importa a hora, o momento que você está na presença de Deus, estando no seu reino, para que você viva na sua justiça também. E quando você fala, porque Deus ama a justiça, né? Lá em Hebreus capítulo 1, acho que versículo 12, se eu não me engano, diz: Deus ama a justiça e aborrece a iniquidade. Quando você está no reino e na sua justiça, você ama a justiça e aborrece o que é errado, abomina as coisas erradas, não aceita as coisas erradas. Ele vai aparecer sempre na nossa frente. É uma coisa interessante, né? Por mais... Quem já leu o livro Peregrino? Alguém já leu o livro Peregrino? Né? Como ele é tentado, vem para cá, ele vai, opa, volta para o lugar. Ele voltava para o reino. Ele estava lá, levava, não, vai aqui, é o reino. Porque ele havia justiça. Assim a nossa vida peregrinando, seremos tentados, meus irmãos, a sair do reino. Presta atenção nisso. Somos tentados a fugir do reino. Como está a sua vida com o reino? Está amando a justiça? Está aceitando a palavra de Deus como verdade? Viu você? Já está começando a conhecer a Bíblia? Tá? Já? Começou? Está gostando? Está lendo a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Está lendo? Todo dia? Porque tem pessoas que... Quem lê a Bíblia todo dia? Bastante gente aqui, hein? Quem come todo dia? Todo mundo come. Agora, um alimento melhor, que é o alimento do reino, né? Que é aquele churrasco especial, né? E a comida gostosa, é o reino de Deus, meus irmãos. Não deixe, meus irmãos, algo substituir o reino de Deus, que para que você busque Ele sempre e a sua justiça. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo de justiça. Lá no capítulo 17 de João, Jesus fala: não quero que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. Então o Senhor está nos protegendo nesse mundo, porque nós estamos no reino. Tem que prestar atenção nisso. Dizer, olha, não quero que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Não somos Raimundo, né? Raimundo, não sou desse mundo, não. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Como eu falei, né? Em primeira, a nossa nação não é essa. Vivemos nessa nação, abençoada nação. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Entenda isso. Quem é você? Jesus perguntou.
Ele perguntou se nós queremos ser o reino dele. Mas ele disse: busque meu reino. E Deus está mostrando para você. Desperte a sua mente. Deixe Deus ser teu Deus. Deixe Deus ser seu rei. Porque o inimigo de nossas almas, ele vem, né? João 10,10 diz, ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus falou, no seu reino, eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Pense nisso, meus irmãos. Não deixe que o inimigo te tire desse benefício maravilhoso, porque novos céus, lá em 2 Pedro capítulo 3, está lá mostrando novos céus e nova terra, onde não haverá mais nada. E Apocalipse capítulo 21 e 22 fala como será o reino de Deus. Às vezes eu fico imaginando, meu Deus, a gente pensa que aquele castelo, olha que castelo bonito, né? Esses imóveis, fora do normal, vai ser tudo destruído. Agora, esses dias, casas de primeira lá no Paraná, agora luxuosas, caíram tudo em pedacinho. Vai chegar esse dia. Mas o novo céu, nova terra, será diferente. A rua de cristal, glória a Deus, tudo de maravilha que virá para nós. Onde haverá mais guerra, nem rumores, nem raiva, nem ódio, tudo vai acabar. Mas quem está no reino tem que estar limpo. Quando eu vejo o Salmo 139, quando o salmista começa a pedir, né? Sonda-me, Senhor, veja que tem alguma coisa errada em mim. Limpa-me. Uma coisa que eu falei, meu testemunho que eu falei, que o problema que eu tive com essa pessoa chegada comigo, viajava muito, que ele fez alguma coisa comigo, me magoou bastante, mexeu no meu íntimo, que eu infartei. Depois eu voltei ao normal. Aí depois que eu pedi perdão, houve uma limpeza nesse coração. Limpeza. Se você está com um problema com alguém, é o momento agora de você tomar uma decisão com Deus. Mas tem que partir de você. Deus te avisa. Deus mandou te avisar. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar por você. Você está precisando de alguma coisa hoje, Deus quer fazer algo na sua vida. E eu creio que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Algo que temos que deixar Deus agir. A palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então é o momento agora de você. Eu gostaria que todos baixassem sua cabeça, fechassem seus olhos. Se você tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida, é o momento hoje de você tomar uma decisão. Coloque a mão no seu coração. Eu quero consertar alguma coisa na minha vida. Coloque a mão no coração. Senhor, eu preciso consertar. Se a coisa gravíssima, é o momento agora. Peça para o Senhor limpar o coração dessas coisas ruins que estão incomodando a sua vida agora. Deixe Deus agir agora. Deus quer falar, está falando contigo agora. Que o teu coração esteja limpo dessa sequela ruim que o inimigo está tentando, mas ele não tem poder não. O poder está sobre o nome de Jesus. Deixa Deus ser teu Deus. Não deixe o inimigo confundir a sua mente sobre criando o teu reino. O único reino é o Senhor. O inimigo de nossas almas, ele quer mudar esse quadro. Então você fale com Deus agora: Senhor, eu quero essa limpeza no meu coração. Esse problema que eu estou passando agora no meu coração, que haja uma libertação. Fala com Ele agora: Senhor, eu quero ser liberto desse mal que está invadindo a minha vida. Eu quero viver o Teu reino em primeiro lugar e a Sua justiça. Eu quero despertar meu coração. Fale com Deus agora: Senhor, eu quero um renovo na minha vida.
Espírito Santo de Deus, visite esta vida, Pai. Visite esta vida agora, Pai. Eu sei, materialmente falando, mas Tu sabe espiritualmente que está passando esta vida. Toca nesse coração agora. Faça um renovo nesta vida. Transforma, Pai. E haja um mover nas casas, na família, no trabalho e na nação. No nome de Jesus, Pai. Haja um mover do Espírito Santo, Pai. Haja um mover do Espírito Santo em cada coração. Pastor Jorge, haja um mover do Espírito Santo no nome de Jesus. Amém. Deixa o Senhor mover o coração. Obrigado, pastor Walter.